Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, amados e queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao culto de louvor e adoração ao Senhor da Igreja Batista Betel. Hoje é uma noite especial, a ceia do Senhor, e também iremos comemorar a Páscoa do Senhor. Seja bem-vindo, fique conosco durante toda a programação e agora nós vamos ouvir uma canção.
linda canção acabamos de ouvir. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia, obrigado por mais um culto que podemos prestar ao Senhor. Te pedimos que o Senhor possa conduzir toda a programação desta noite e que juntos, ó Pai, ainda que separados por uma distância, possamos entoar louvores e aprender mais sobre a Tua palavra. Que o Teu nome seja glorificado neste domingo de Páscoa, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar juntos ao Senhor com mais uma canção? E marcados pela dor, não me importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Teu olhar me fez estremecer e ver que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. Na luz do teu olhar, senti o teu perdão. Lavaste com teu sangue meu coração. Sei que esse amor não tem fim. Creio que és filho de Deus, ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Teu olhar me fez estremecer em meio a tanta dor, tentando lhe dizer: eu te escolhi, filho meu. Ainda hoje no paraíso comigo estarás, comigo estarás. Louvor e adoração a Deus. Hoje é um domingo muito especial, pois celebraremos a Santa Ceia do Senhor e a Páscoa. Nós, as crianças da Betel, vamos ensinar o que é a Páscoa. Esperamos que todos vocês compreendam com essa lição, porque ela é muito verdadeira, profunda e está na Bíblia. Agora vamos assistir um vídeo sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Você conhece a história da Páscoa? Não? Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus.
E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele tava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna, protegida por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era Deus. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai voltar.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a realidade maior do amor de Deus. Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, os seres humanos, conhecemos o amor apenas através de condições. Amamos quando, amamos se, amamos por quê. Mas o amor de Deus é esse amor incondicional. Ele não nos ama por causa de nossos valores ou méritos. Ele escolheu nos amar. Esta é a realidade do amor do Senhor. E só podemos conhecer toda a extensão desse amor, toda a profundidade, toda a largura, toda a altura, somente quando olhamos para a cruz, ao contemplarmos o Calvário, ao vermos ali a realidade do amor de Deus sendo encarnado, se dando, se oferecendo, para que pudéssemos ter a vida eterna. Só a cruz, somente ela, e somente através do sangue que foi derramado ali, é que podemos experimentar toda a realidade do amor de Deus. Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos amar de tal maneira que deu seu Filho. Isto é que é o verdadeiro e eterno amor. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, e com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo. Sejam bem-vindos ao culto de louvor e adoração da Igreja Batista Betel.
esse culto que preparamos com muito amor para você e sua família, você visitante da Betel. Estamos nessa transmissão online, estamos aqui para cultuar e adorar o nome do Senhor. E numa data muito especial para o mundo cristão, de forma geral, não é? A Páscoa, a celebração da Páscoa, e hoje a ceia do Senhor também. Nós vimos aí as crianças apresentando a representação da Páscoa. O que é a Páscoa, né? Que coisa linda. Vimos também um conceito do amor. Isso é Páscoa, é o amor de Deus pelo homem, em ter dado seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. Que coisa gloriosa é vivermos esse momento, um momento especial e único que Deus nos permite. Ao final, então, nós teremos a ceia. Mas nessa noite, eu queria lhe convidar a ficar quietinho aí no lugar que você está, seja no sofá, no seu quarto, no seu tablet, na TV, no celular, mas que você cultuasse a Deus e abrisse o seu coração para ouvir a palavra do Senhor e aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. A Páscoa é uma festa cristã? Sim, meus irmãos, podemos dizer que é uma festa cristã. Nessa noite, a ideia que temos, o desafio é ensinar e mostrar aos irmãos. Embora ela tenha nascido com os hebreus, os judeus, ela se transforma em uma festa cristã, sim. E nós vamos falar rapidamente sobre isso nessa noite. A palavra Páscoa significa peça, que significa passar por cima. E nós vamos narrar aqui como foi isso, aonde aconteceu isso, quais são os significados que podemos tirar, os exemplos que podemos tirar desse momento tão importante na história da igreja. É interessante que na Bíblia, as coisas do Antigo Testamento, dos valores, da simbologia, o Senhor não as tira e elimina. O Senhor as eleva para um outro nível, eleva para um outro patamar. E é sobre isso que queremos falar e mostrar hoje aqui nesta mensagem. Então abra o seu coração para que Deus possa estar falando com você. Então a primeira coisa que nós vamos ver é o nosso primeiro ato, aonde a Páscoa iniciou e o que significa a Páscoa para os hebreus, para os judeus. Há no primeiro ato 3 personagens interessantes, 3 situações: Moisés, a escravidão e Faraó. São 3 figuras que precisamos pensar e focar. Mas eu quero ler então, lá em Êxodo, capítulo 12, no verso 1. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Era o mês de Abib, né? Começa aqui o calendário judaico, né? Este vos será o primeiro mês do ano. Verso 3: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Agora vamos ao verso 7, que diz assim: E tomaram do sangue e pôr-lo-ão em as ombreiras, nas vigas das portas, nas vossas casas, em que comerão, né, a ceia do Senhor. E aqui nós temos então o relato da onde a Páscoa começou. A Páscoa é uma festa, a primeira festa de Israel, daquelas festas da colheita. O povo estava em 430 anos escravizados no Egito, vivendo sob o domínio de Faraó, sem poder cultuar a Deus, sem poder louvar o nome do Senhor. Escravos, a palavra é essa, escravos no Egito, por 430 anos, meus queridos. Mas ali Deus se compadeceu e viu o gemido daquele povo. Não só isso, Deus tinha um plano e esse plano seria cumprido. E ali nós começamos a ver também o plano de redenção se desenhando. Então Deus procura o seu servo Moisés. Faraó aqui é a figura do opressor, daquele que é o inimigo do povo de Deus, é a figura daquele que quer oprimir, é uma figura do pecado também. Moisés aqui é a figura do libertador, daquele que é o instrumento que Deus vai usar para tirar o seu povo da escravidão, assim como foi Jesus, a figura, o próprio Deus, o Filho de Deus, que veio nos libertar do poder do pecado, não é? E a escravidão
A escravidão do quê? Era do trabalho pesado. O povo hebreu era escravo no Egito. E lá na frente, o homem escravo do pecado, derrotado, subjugado pelo pecado. Então aqui começa, Deus se compadece e fala ao coração de Moisés e Arão: olha, eu vou tirar, fale ao povo que eu vou tirá-los do Egito, e esse será o marco, o primeiro mês, o mês de Abib, será o mês, dia 10, começará a obra que eu farei para libertar o meu povo. Depois no verso 7, ele fala do sangue. Aqui nós começamos a ver o desenho daquilo que iria acontecer. Esse sangue daquele cordeiro seria aspergido nos umbrais das portas da casa do povo de Deus. E ali o Senhor enviaria por derradeiro o anjo da morte. E se aquele sangue não tivesse ali, aquela casa seria dizimada. Uma representação da obra redentora, o sangue desse cordeiro, o cordeiro que já foi apresentado aqui. Agora perceba comigo no capítulo 13, um capítulo depois, o verso 3. Diz assim: e Moisés disse ao povo: celebrai neste dia que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, porquanto não comereis pão levedado. Não é? Então aqui o Senhor, no capítulo 13, diz a Moisés: diga ao povo, isso é uma celebração, aqui inicia-se a festa da Páscoa. Aqui começa a Páscoa, uma festa que começa com o povo judeu, com os hebreus, para celebrar a libertação da escravidão do Egito, de Faraó, que era uma entidade, era mais que um governante, era um Deus, uma entidade para aquele povo e naquele tempo. E o Senhor diz: da casa da servidão. O povo era escravo naquele lugar, mas o verso diz: pois com mão forte o Senhor vos tirou dali. E ele diz: porquanto não comereis pão levedado. Matzah. A matzah é uma palavra hebraica que tem uma conotação de sem fermento, sem o pecado. O fermento aqui representa o pecado, né? E ele diz: e hoje, no mês de Abib. É interessante que lá na frente há uma influência babilônica e o nome do mês é mudado para Nissan. Era Abib e depois muda para Nissan, mas isso é uma outra coisa, só a título de informação. Mas há uma coisa interessante aqui que eu ainda quero falar nesse primeiro ato, de como a Páscoa iniciou e o que ela significava. Então ela iniciou ali, no tempo que Israel era escravo no Egito, os hebreus, e o significado dela para aquele povo era que Deus, pelo seu braço poderoso e forte, decide e salva, tirando os hebreus, Israel, da escravidão, da mão de Faraó, do opressor chamado Faraó, e da escravidão daquele povo para o povo egípcio. Isso era o significado. Israel celebraria isso para sempre. E até hoje celebram. Mas há uma coisa interessante no verso. Voltando um pouco no verso 7, eu queria chamar a atenção dos irmãos e queria que os irmãos guardassem isso, para lá na frente a gente poder entender. Verso 7 de Êxodo, capítulo 7, verso 16, diz assim: e lhes dirás: o Senhor Deus dos hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Capítulo 7, verso 16. Vou ler de novo. E lhes dirá, Moisés dirá a Faraó, a mando do Senhor: o Senhor Deus dos hebreus me tem enviado a ti, para dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Há uma palavra aqui, para que o meu povo, avodar, para que o meu povo me sirva no deserto. O que significa isso? Não era apenas sair da servidão do Egito. Essa palavra tem um campo semântico muito, muito grande. Ela significa servir, cultuar a Deus, ser escravo. Deus estava tirando o povo do Egito, da escravidão, do jugo de Faraó, para avodar, para servir a ele, para se tornarem escravos dele, para cultuarem a ele. Por isso ele diz: deixa ir o meu povo para, avodar, me servirem no deserto. Olha que coisa interessante. Isso é muito interessante nesse texto. Esta raiz, esta palavra tem um significado muito importante. Então, lá na frente eu explico isso.
Então, o primeiro ato é que essa festa nasce. Ela se inicia quando Deus decide salvar o seu povo da escravidão, da servidão, das mãos de Faraó e conduzi-los para uma terra que mana leite e mel, conduzi-los para Canaã. O capítulo 12 vai explicar a terra dos heteus, dos amorreus, dos filisteus, a terra que Deus daria. Esse é o primeiro ato. Vamos para o segundo ato? Muito bem. O segundo ato é bem simples e fácil. O que não é Páscoa e o que não pertence em simbologia à Páscoa. E eu queria falar com os irmãos sobre isso. Muito bem. Nós temos duas figuras interessantes no segundo ato. O coelhinho, que é o bichinho que Deus criou, e o chocolate, que é o chamado ovo da Páscoa. Não é? E isso, o que é que isso tem a ver com a Páscoa? Absolutamente nada. Com a Páscoa bíblica, coisa alguma. Mas eu queria deixar claro aqui que não vamos demonizar nem o ovo da Páscoa, o chocolate, nem o coelhinho. O coelho que foi escolhido para ser símbolo é uma criatura de Deus, não é? Foi criado pelo Senhor esse animal. Então, ele não tem nada a ver, nada contra o coelhinho. O chocolate, que é uma coisa muito gostosa, eu pessoalmente gosto pouco de chocolate, mas há apaixonados por chocolates. E também não há nenhum pecado no chocolate, a não ser o excesso de chocolate, porque cai na gula, como qualquer outro alimento. Então, deixando isso muito claro. Mas aonde isso entra? Há muitas versões. Mas eu queria dizer o seguinte: Roma, o Império Romano, dominava os tempos do começo do cristianismo, né? E temos aquele famoso evento de Constantino, o imperador, que se converte e que naquele momento traz um decreto que todo o império teria uma religião oficial e que seria a cristã. Como Roma era o povo e o império que dominava o mundo, eles trouxeram o cristianismo para as nações, mas por outro lado, os próprios valores e conceitos e costumes romanos e de egípcios e de gregos e de tantas nações vieram juntos. Então Roma abraçou tudo e fez uma miscelânea, e ao longo dos séculos a igreja absorveu um monte de costumes pagãs que nada tem a ver com datas e com conceitos bíblicos. Essa é a verdade. E isso foi virando uma tradição e se misturou. Há sempre três elementos aí, né? O religioso, né? O paganismo misturado, diluído dentro do religioso, não é? Trazendo princípios e valores errados, e o comércio. Essas três associações sempre caminharam na história da igreja romana, misturando, embora a igreja católica romana hoje, e nunca ela colocou como conceito oficial a questão do ovo da Páscoa, nem do coelhinho, porque para a igreja católica isso nunca teve valor. O círio, que é aquela imensa vela, essa sim é celebrada, a grande vela, como um símbolo do sacramento da igreja católica. Mas ovinho e coelhinho, não. Muito bem, então o coelho e o ovo de Páscoa nada tem a ver. O ovo, muito antes de Jesus vir à terra, muitas nações usavam os ovos de animais, obviamente, como símbolo do renascimento, do ressurgimento. Não é? O coelhinho, há muitas versões sobre esses costumes, muitas versões, e cada uma mais interessantes que a outra. E tem uma que dizem que Maria Madalena, na ida ao sepulcro para ver o Senhor, que ela ia colocar ungüentos no corpo de Jesus, ela encontra então na gruta, presa entre as pedras, um coelhinho. Então o coelhinho supostamente foi o primeiro animal que esteve ali, e, enfim, aí viajam nesta teoria, nessa linha de raciocínio. Isso nada tem a ver, existem tantas outras. Então, segundo ato, a Páscoa, ovo de Páscoa e coelhinho de Páscoa nada tem a ver com a celebração da verdadeira Páscoa, que nasceu, como vimos no primeiro ato, na saída do povo do Egito, com a simbologia da libertação daquele povo das mãos de Faraó, da escravidão e servidão do Egito, apontando para aquilo que lá na frente o Senhor faria, não é? Em Cristo Jesus, por toda a humanidade. Então agora nós vamos para o terceiro ato, já que vimos que no segundo ato, coelho e ovo da Páscoa
pode participar, tem aí, mas isso não tem nada a ver com essa celebração, com esse momento tão importante da história para o homem, para a humanidade. O que eu lamento é que isto vai no imaginário das crianças e muitas vezes tira o foco do verdadeiro sentido da Páscoa. Nesse sentido, sim, é lamentável que muitas pessoas não contem a verdadeira história e que isso, de alguma forma, mesmo que conte, toma um pouco do imaginário e o foco muda completamente. Terceiro ato, então, vamos lá? O terceiro ato é: Cristo eleva o significado da Páscoa para a igreja do Senhor. E é aqui que eu quero ver com os irmãos. Há três figuras importantes aqui: a figura de Jesus Cristo, a figura do pecado e a ressurreição de Jesus, que é o que nós podemos pensar quando Cristo eleva. E aí eu quero ler um texto em Mateus capítulo 26, já indo para o final, quando Jesus se reúne na última Páscoa com os seus discípulos. Ele diz assim, Mateus 26. Quando comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. 27. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. E lhes digo que de agora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Aqui nessa última ceia, a véspera, na véspera da sua entrega, o Senhor faz a ceia com seus discípulos e ele eleva então a Páscoa, dando um sentido muito mais profundo, dando um sentido muito mais profundo. Então, a Páscoa para a igreja, ela se transforma na ceia do Senhor. A simbologia, ela é muito mais profunda. É muito mais do que sair do Egito, do que o pó. Aquilo era uma figura que Cristo eleva. Agora é Jesus Cristo, perceba, agora é Jesus Cristo morrendo, derramando o seu sangue por muitos, por todos aqueles que o aceitarem. É ele exterminando o homem, exterminando o pecado da vida do homem, tirando o homem, não das mãos de Faraó e da servidão, do trabalho no Egito, mas do poder do pecado, que domina, que destrói, que mata a vida humana. Então Cristo agora faz a obra maravilhosa, e ele finaliza a obra redentora dizendo: agora, a partir de agora, vocês não beberão de novo, até que venha o reino de Deus, o reino do meu Pai, um dia celebraremos todos juntos. A Páscoa agora para nós é a ceia do Senhor, que representa a morte e a ressurreição de Cristo, aquele cordeiro que era ilustrado lá atrás no primeiro ato, mas agora o Filho de Deus que morreu por amor a você. A palavra é amor. O Filho de Deus que morreu por você, para te libertar do poder do pecado. O salário do pecado, meu irmão, é a morte. É disso que temos que lembrar, do Cristo que nos libertou do pecado, do Filho de Deus que morreu por nós, não é? E que ressurgiu para dizer: a morte foi vencida e um dia eu voltarei. Esse é o novo sentido da Páscoa. Se Israel foi liberto do Egito e de Faraó, a igreja foi liberta do pecado e da morte eterna, para viver eternamente com o Senhor. Então o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, ele começa a falar. E eu queria ver aqui rapidamente com os irmãos algumas coisas que nós temos que lembrar nessa noite, que celebramos a Páscoa, esse momento importante na história da humanidade, no coração daquele que é cristão e que conhece a palavra de Deus e que entende o valor que esse momento tem para as nossas vidas. Em primeiro lugar, no capítulo 23 do 1 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças. Aqui a primeira coisa é uma ordem de Deus. A celebração da ceia, que para nós hoje representa também, a Páscoa do Senhor, é a nossa Páscoa, é a nossa ceia, onde lembramos não uma vez por ano, onde podemos lembrar toda semana, todos os dias, uma vez por mês, como é costume da igreja, quando lembramos que Cristo morreu por nós, e que a obra foi feita para nos libertar do pecado. Não é
uma direção humana, é uma ordem de Deus. O apóstolo Paulo recebi do Senhor. Então celebrar o momento da ceia, e nesse momento, caindo junto do calendário da festa, que é a celebração da Páscoa, é celebrar a vida, a obra do Senhor, porque Ele mandou. Segundo ponto, está no verso 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Para a igreja nunca se esquecer, por isso estamos aqui celebrando, e por isso a ceia, porque não é uma vez por ano, deveria ser todos os dias, para que a igreja de Cristo não se lembre e não se apegue a esse mundo, porque esse mundo é encantador, esse mundo ilude o coração do homem, esse mundo quer conquistar você. Por isso o apóstolo João diz: não ame o mundo, as coisas que há no mundo, e ele linka lá a soberba da vida com o príncipe dos olhos, da carne. O mundo quer seduzir o homem e ele se apegar a essa terra, mas o seu lugar não é aqui. Na ceia do Senhor, na Páscoa do Senhor, nós devemos lembrar que um dia o Cristo que ressurgiu, que morreu e nos libertou do poder do pecado, da escravidão, das mãos de Satanás, voltará para levar a sua igreja, e um dia cearemos com Ele. Glorioso, é gloriosa essa promessa. A igreja não pode se apegar e se esquecer disso, meus irmãos. Não podemos de forma alguma esquecermos disso. Deus fez isso por nós, e a igreja precisa fazer isso, se lembrando que um dia o nosso Cristo voltará. O velho continente e algumas nações se esqueceram do Senhor. A economia melhorou, a mordomia chegou, as coisas boas encantaram o coração do homem, foram embriagados e esqueceram. A igreja esqueceu do Senhor. A igreja esquece do Senhor quando pensa só nessa terra e nas coisas dessa terra, e se esquece do glorioso dia que encontraremos com o Senhor nos céus. O apóstolo Paulo ainda nos ensina no verso 28 que devemos nos examinar. Examine-se o homem a si mesmo, assim coma o pão e beba o cálice, para lembrar que, embora salvos pela graça e somente pela graça, nós somos pecadores e precisamos todos os dias pedir perdão ao Senhor, porque nos nossos membros, diz o apóstolo Paulo, há uma luta diária. Não somos mais escravos do pecado, mas ainda pecamos. Não vivemos na prática do pecado, mas podemos pecar. Por isso João diz: tendes um advogado nos céus. Ferios não pequeis, se porém pecardes, temos um advogado. E nesse momento que ceiamos, que celebramos a Páscoa, a libertação do Senhor, em um nível muito mais profundo, precisamos lembrar: somos pecadores. E você que está aí me ouvindo, se lembre, você é um pecador, precisa reconhecer que você precisa se arrepender e pedir perdão a Cristo, para que Ele te liberte. Esta é uma oportunidade nessa data, de toda a humanidade se voltar para Deus e dizer: me liberte do poder do pecado, Senhor. Quarto, verso 29. Porque o que comer e beber indignamente para a sua própria condenação o faz, se não discernir o corpo de Cristo. Para discernir, é para isso que celebramos, para que possamos entender o sacrifício libertador que Deus fez, para não vivermos mais escravos do pecado, a saída do Egito, mas para nós, para Israel a saída do Egito, para nós a libertação do pecado. Precisamos discernir nesse momento a quem servimos. A quem servimos. Os irmãos lembram lá no primeiro ato que eu falei de uma palavra hebraica chamada avodá? Muito bem, avodá, que eu falei que tem um campo semântico muito grande, que significa cultuar a Deus, servir a Deus, ser escravo do Senhor. Eu queria ver alguns textos aqui. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Veja, o homem foi chamado para ser livre em que conceito? Israel saiu da escravidão do Egito, das garras de Faraó, para servir e cultuar a Deus. O texto sagrado está dizendo que nós não podemos servir a dois deuses. A palavra avodá significa servir, ser escravo, cultuar. Deus nos chamou para cultuar o seu nome. Deus nos chamou para cultuar, sermos escravos dele. Alguém pode dizer aí: pastor, mas a texto diz que não somos escravos mais, mas somos filhos. Escravos do pecado, o texto está dizendo. E dizendo filho de Deus, mas num contexto diferente. Mas aqui no Novo Testamento, a palavra que se aplica é doulos, que é a mesma conexão de avodá.
E eu quero mostrar para os irmãos que, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 7, 23. Fostes comprado por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Veja, neste momento de Páscoa, de ceia do Senhor, nós precisamos pensar no nosso coração: eu sirvo a quem de verdade? Eu sirvo a mim mesmo? Deus me libertou para eu fazer a minha própria vontade, porque é isso que os homens fazem. Ou você está fazendo a vontade de algum Deus, ou você está fazendo a sua própria vontade. Em termos racionais, deixa eu te dizer uma coisa: o homem não foi chamado para ser livre. Nós sempre seremos escravos, mas ser escravo do mundo, dos meus quereres através do pecado, ou eu decido ser escravo de Deus? Eu deixei de servir Faraó para servir a quem? Servir a mim no deserto, servir a Cristo. Nós somos chamados para sermos servos de Cristo. Então, nesse momento de ceia, a reflexão que devemos fazer e pensar: eu tenho servido aos meus desejos, aos meus prazeres, tudo que eu quero eu faço. O homem não pode ser entregue a si mesmo nessa existência, porque o homem está caído. É a destruição, ele está servindo ao pecado, ele está servindo a espíritos desse mundo, assim como o Faraó era o servo, era o senhor do povo de Israel. Nessa Páscoa, nós precisamos pensar a quem estamos servindo. Fomos comprados pelo preço do sangue do Cordeiro. O apóstolo Paulo diz assim: estáis servindo a homens, porque fostes comprados por um alto preço. A quem nós servimos? É o doulos. Servos de quem? Olha o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 1, verso 1. Todos os apóstolos na nova aliança, todos, eles abrem as cartas dizendo, Romanos 1, Paulo diz assim: Paulo, servo de Cristo. Não é Paulo apóstolo, não é Paulo o melhor dos apóstolos. Paulo, servo, doulos, Paulo, servo de Cristo. Paulo, doulos, Paulo, avodá. Olha o que Pedro, na segunda epístola, capítulo 1, verso 1, diz: Simão Pedro, servo do Senhor, apóstolo e servo de Jesus Cristo, avodá, doulos. Olha Tiago, verso 1, capítulo 1, verso 1, Tiago, servo de Deus, servo, meus irmãos, servo. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo 6, verso 16. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeçais? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Percebe aqui o doulos, o avodá? Nós vamos ceiar daqui a pouco. Jesus morreu, nos libertou do pecado, deu a sua vida, derramou o seu sangue, nos cobriu, como fez no Egito com o povo de Israel. Elevou, dizendo que um dia tomaremos a ceia com ele, estaremos com ele lá em cima, celebrando, não é? Manda que lembremos, nos liberta, um momento ímpar, morre por todos os homens para salvar aqueles que o aceitarem. Mas a pergunta que eu queria que você, enquanto nós vamos estar aqui celebrando a ceia, é: a quem eu tenho servido? Deus te libertou do pecado para você servir a Ele. Deus me libertou para servir a Ele. Não os meus desejos e caprichos, não o que eu quero fazer, mas o servo não tem direito. É o seu Senhor é quem diz. Deus tirou Israel do Egito para ser o seu Senhor no deserto, para servir. Ele disse: para que o meu povo me sirva no deserto. Perceba, meus irmãos, que nós somos chamados. Não há liberdade, essa liberdade total. Temos uma liberdade relativa. Precisamos ser controlados, precisamos ser servos, mas ser servo de Deus é tão bom. Entregar o coração a Cristo, ser dominado por Ele, porque Ele te fez. Toda a terra Ele fez e foi feita para glorificar o seu nome. Pense sobre isso. Quem é o Deus da sua vida? De quem você é servo? Não intelectualmente, não de boca. Quem é que manda na sua vida? A quem você tem servido? A Jesus? Ele te libertou do pecado. Ele libertou Israel de Faraó. Ele nos comprou. E se Ele nos comprou, o apóstolo Paulo disse, fala: nós somos seus servos, servos para a justiça. Amém? Nós vamos escutar uma canção. E depois da canção nós vamos voltar para a ceia do Senhor. Prepare o seu coração.
Muito bem, depois dessa linda canção, nós vamos agora ter a nossa ceia. Meus irmãos, esse momento é muito desafiador para a igreja, é tudo novo. Talvez as igrejas mais antigas, talvez igrejas em alguns países, como na Coreia, um período na China, na Rússia, em um momento da história, as igrejas tivessem experiências de não poderem se reunir ou reunirem em casas. Mas para nós tudo isso é muito novo. Mas eu entendo que nós não podemos deixar de fazer aquilo que a Bíblia nos ensina por causa de um momento. A Bíblia nos ensina que devemos ceiar. A tradição diz que a igreja primitiva ceiava e todos os dias. Na história, nós encontramos alguns relatos. Por exemplo, Calvino tentou que a ceia acontecesse toda semana. Foi vencido naquele momento pela diretoria que lhe cercava. Mas a Bíblia não fala se é hoje, se é amanhã, se é uma vez por mês, se é 2 dias, se é todo dia. A Bíblia diz que devemos lembrar. A Bíblia também não diz se é no templo, se é fora do templo. Nós batistas entendemos que a ceia ela não santifica ninguém, no sentido, ela é uma lembrança, fazer isso em memória, é um memorial. Ela não traz nenhum benefício espiritual no sentido de, como alguns creem. Entretanto, então assim, nós não servimos a ceia, não vamos à casa do irmão, a não ser que haja uma necessidade por doença, mas o que não significa que nesse momento você está aí, a igreja reunida na sua casa, na casa do irmão, do outro irmão, nós estamos aqui, nada nos impede. Não existe nenhuma restrição na Bíblia. Não é como deveríamos fazer normalmente, mas estamos vivendo um momento de exceção, devido a toda essa situação que o mundo vive. E por que deixarmos de lembrar, já que a ceia nos faz lembrar tudo que nós estudamos aqui, que assistimos no vídeo?
Então eu deixo essa explicação para que os irmãos saibam que esse momento será feito porque a palavra de Deus nos diz que devemos recordar e lembrar, e não há nada que nos impeça de fazê-lo com reverência, com lucidez, com entendimento da palavra. Eu vou pedir agora ao pastor Eliel que nos explique o que é a ceia e quem pode participar da ceia. Por favor, pastor Eliel. Graça e paz, irmãos. Estamos reunidos nessa noite para celebrarmos a ceia do Senhor. Você aí na sua casa, junto com a sua família, e eu aqui na minha. A ceia é uma ordem que Jesus deixou para nós. É também um momento de comunhão entre a igreja e que nos faz lembrar da sua morte e ressurreição. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Participa da ceia do Senhor todos os crentes biblicamente batizados e que estão em plena comunhão com Deus e com a sua igreja. Vamos fazer essa grande celebração nessa noite, porque o nosso Senhor vive. Quero agradecer ao pastor Eliel, muito obrigado. Eu queria lhe convidar a pegar o pão, o seu pãozinho, você e aqueles que em sua família podem participar, como foi explanado pelo pastor. E eu vou pedir mais uma vez, pastor, que o senhor faça uma oração pelo pão. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço neste momento por participar deste pão, pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por cada um de nós. Te agradeço, ó Deus, por tua graça, por tua misericórdia. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Comamos o pão. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que, de modo semelhante, tomando o cálice, o Senhor deu graças. Eu vou pedir ao pastor Eliel que ore agora pelo cálice. Senhor Deus, eu te agradeço por participar deste cálice que representa o sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz para perdoar os nossos pecados e também para nos dar salvação. Agradeço assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Pegue o seu cálice e celebre a Páscoa do Senhor, a ceia do Senhor. Louvado seja Deus, meus irmãos. Nós vamos ouvir uma canção, celebrando a Deus, com alegria no coração, longe, mas perto, unidos como Igreja de Cristo, e voltaremos para fazer o nosso encerramento. Deus os abençoe. Olá, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 15, versículo 13, que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E Jesus Cristo deu a vida por nós, para perdoar os nossos pecados. Então vamos louvá-lo a Ele, em nome de Jesus. Amém. Sou tão precioso para
seu filho pra morrer na cruz, por mim e por você. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Transmitir esse amor que vem de ti, que vem de ti. Glórias ao nome do Senhor. Que momento maravilhoso, histórico, um desafio diferente, mas sobretudo para lembrarmos que nada, meus irmãos, pode nos separar do amor de Deus, da unidade, da comunhão da igreja e de lembrarmos da obra redentora que Cristo fez por amor a mim, por amor a você. Louvado seja Deus. Muito obrigado por você estar conosco durante esse tempo, os visitantes, os betelinos. Eu quero desejar uma excelente semana. Que Deus estenda a sua mão e nos ajude, aos governos que tomem decisões acertadas, que ampare aqueles que mais precisam e que, sobretudo, a mão de Deus venha nos salvar desse momento tão difícil da humanidade. Que Deus, tudo que que sua vida, tudo que você tiver que fazer, o Senhor possa te ajudar a fazer, em decisões, em ida e em vinda, que sua semana seja direcionada, guardada e abençoada pelo Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, em nome de Jesus. Até aquele dia que o Senhor permitir, nós vamos voltar e vamos poder nos abraçar. Fiquem todos na paz.